Turma, bom dia. Vocês estão me escutando? Tá, beleza. Olha só, a aula passada a gente falou sobre é, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Foi isso? Aí eu deixei até algumas questões lá para vocês fazerem. Deixa eu só mudar aqui o slide para a gente dar uma olhada. Deixa eu colocar aqui no slide. Pronto, eu acho que eu parei bem aqui quando eu falei sobre insaturação. Não foi quando eu estava falando sobre hidrocarboneto na parte de nomenclaturas com vocês? Estou gravando, galera, tá? Eu acho que eu falei sobre a questão das ramificações. Quando tiver mais ramificação, você vai ter que escolher a que tem mais ramificação. Aí eu falei sobre insaturação por cima, porque a aula se estendeu bastante. Aí eu falei assim, não galera, vocês dão uma conferida, tentem fazer, que aí a gente retoma daqui. Eu acho que foi isso. O pessoal que não viu, tá, a primeira aula, eu aconselho o pessoal dar uma conferida, né, na videoaula, que eu deixei lá no canal para acompanhar, tá bom? Então o esquema é o seguinte, tá? A gente criou algumas regras lá de nomenclatura para a cadeia ramificada, né? E entre as regras, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai determinar a cadeia principal, a gente vai dar nomenclatura, é justamente a gente tem que determinar, vou colocar aqui, ó, determinar a cadeia principal. Vou chamar de CP, tá? Só questão de espaço. Então a gente vai ter que determinar a cadeia principal. E aqui tem um detalhe interessante, porque para você determinar a cadeia principal, você precisa de algumas regras, tá? Porque a cadeia principal, geralmente se utiliza a cadeia que tem a maior sequência de carbonos, né? Geralmente isso acontece. Porém, nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque a primeira regra que você tem que levar em consideração na cadeia principal é que a insaturação ela tem que estar, né, ela tem que estar presente nessa cadeia principal. Então a insaturação, quando você olha para a cadeia e analisa, e a cadeia tem insaturação, então de cara tu tem que colocar ela como sendo a cadeia principal, tá? Então a insaturação, coloca aqui, ó, tem que estar na cadeia principal. Aí, professor, se não tiver insaturação, aí não precisa, né, dessa regra. Aí a segunda seria a maior sequência, né? Aí agora sim, ó, a maior sequência de átomos de carbono. Vou colocar aqui, átomos de carbono. Agora a gente vai utilizar essas duas regras, tá? Levando em consideração a insaturação e depois utilizando a maior sequência possível aí de átomos de carbono. Então, se a gente vem aqui, ó, eu tenho essa ligação dupla, bem aqui nessa extremidade. E ela tem que estar presente dentro da cadeia principal. Caso não existisse essa regra, olha só, eu tenho uma sequência aqui enorme, ó, que é essa aqui, ó. Se eu pegar essa sequência aqui de átomos de carbono, que eu vou circular aqui para vocês, só para a gente dar uma conferida, ó. Essa sequência aqui que eu estou circulando de vermelho, galera, confere aí, quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, né? Ó, ela tem uma sequência de 7 carbonos. Tem uma outra sequência que tenha 7 carbonos, que você consiga visualizar? Não, né? Porém, essa é a maior sequência, né? Seria essa segunda regra. Porém, essa maior sequência, ela não está incluindo a insaturação, ó. Eu tenho a insaturação bem aqui, ó. A insaturação ela está fora dessa maior sequência. Então, eu não posso utilizar, né, essa sequência, porque eu tenho que usar uma sequência que
a insaturação esteja contida nela. Então eu vou vir aqui, ó, falar para vocês, ó, essa aqui eu não posso, embora ela tenha sido a maior sequência, eu não posso utilizar ela como a cadeia principal, tá? É uma informação importante, porque muita gente se confunde nisso aqui, tá? Se cair alguma questão cobrando a questão da cadeia principal, você tem que ficar atento a essas regras, né? Que a regra ela fala que a insaturação obrigatoriamente ela tem que estar dentro da cadeia principal. Então, isso pode excluir às vezes a maior sequência de carbonos, né? Então eu venho aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter a sequência. A sequência vai ser essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa aqui, ó, vai ser a minha cadeia principal. Tá bom? Essa cadeia principal, ela vai ter 6 carbonos e vai ter a insaturação presente na cadeia, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Só apagar esses números aqui, que a gente vai fazer a numeração ainda da cadeia principal, tá? Essa aqui vai ser a nossa cadeia principal. Alguém pode se perguntar, professor, mas eu também poderia utilizar a cadeia principal, em vez de fazer ela aqui sendo a cadeia principal, ó, em vez de ser essa aqui a cadeia principal, utilizar essa outra sequência, ó, em vez de continuar, descer aqui, ó. Imagina só. Teria quantos carbonos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também teria 6 carbonos, né? Ó. Então, será que essa aqui poderia ser a cadeia principal? O que vocês acham? Essa, em vez de ir direto, né? Ter linear, descer. O que vocês acham? Poderia utilizar essa aqui também sendo a cadeia principal? Só para a gente reforçar o que a gente viu anteriormente. Por que, Gabriel? Porque a quantidade de carbonos é a mesma, né? Tanto lá em cima como aqui embaixo eu tenho 6 carbonos. Tem uma sequência de 6 carbonos. Em ambas está incluso aqui, ó, a insaturação, tá? Mas como é que eu faço para desempatar nesse caso, né? Exatamente, porque eu teria aqui só uma ramificação e se eu pegar a sequência lá em cima, ela vai ter 3 ramificações. Então, exatamente, quando tem a mesma quantidade de carbono, você usa como critério de desempate o número de ramificações. Aquela que tiver o maior número de ramificações que vai ser a nossa cadeia principal. Então, perfeito. A gente fez isso aí, determinou já a cadeia principal. Depois que determina a cadeia principal, a gente vai fazer a numeração da cadeia principal, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, segundo ponto. Numerar a cadeia principal. Aí quando você vai numerar a cadeia principal, tem outros critérios. Por quê? Se você for analisar aqui, pode gerar dúvida, ó. Porque aqui eu tenho ramificações, né? São esses grupos aqui que a gente vai chamar de ramificações. Tudo que está fora da cadeia principal a gente chama de ramificação. E eu tenho também uma insaturação. Aí a gente tem que analisar as prioridades, entendeu? Ó. Quando você vai numerar a cadeia principal, quem tem prioridade na cadeia principal é a insaturação. Então, quando tu vai fazer a numeração, tu tem que fazer com que a insaturação tenha a menor numeração possível. Caso não tenha insaturação, aí sim, aí tu olha para ramificação, tá? Olha só. Se a gente for analisar aqui, ó, essa insaturação ela está mais próxima dessa extremidade aqui do lado esquerdo ou do lado direito, galera? Exato, está mais aqui próximo do meu lado esquerdo. Então, obrigatoriamente, a numeração tem que começar pelo lado esquerdo para ela ficar com a menor numeração possível. Então, eu venho aqui, ó, já sei que o carbono 1 vai ser esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Professor, e as ramificações? As ramificações são consequência da numeração em função da insaturação, tá? Professor, se não tivesse a insaturação, aí eu ia analisar as ramificações. Aí eu ia escolher a ramificação que teria a menor numeração possível, tá? Então, não é o nosso caso. A gente fez a numeração aí da ramificação. Agora a gente pode dar um nome para esse composto, né? A gente pode dar um nome para esse composto. Lembrando, né, que lá a gente vai iniciar com o esquema, né, ó, com a ramificação. A gente dá o nome da ramificação, tracinho. Aí a gente vem na cadeia principal, né, com o prefixo mais o infixo mais o sufixo, né? Mesmo esquema. Lembrando que o prefixo aqui está relacionado ao número de carbonos, o infixo ao tipo de ligação presente na cadeia principal, se é ligação simples, dupla ou tripla, e o sufixo aqui está relacionado ao grupo funcional, né? Como é um hidrocarboneto, a gente sempre vai deixar a letra O. Então, só separar aqui, deixar aqui anotado, tá? E agora a gente pode dar nome a esse composto sem nenhum problema, tá bom? A gente vem aqui, ó, vai dar o nome das ramificações. Quando eu tenho apenas um único carbono, galera, qual é o nome que a gente dava lá para um carbono? Match, né? Ó. Um carbono é match. Como é uma ramificação, a gente falou que a gente coloca no final o il ou o ila. Mas a gente ia utilizar o il, que é o mais comum. Então, o grupo metil. Aqui são 3 carbonos. Para 3 carbonos, qual é a nomenclatura para 3 carbonos? Prop. Beleza. Prop. E no final eu boto o il, ó, propil. Aí a gente vai lá, dar o nome, o composto, tá bom? Colocar a nomenclatura aqui embaixo. Aí tem aqui, ó, quem vai iniciar? O grupo metil ou o grupo propil, galera? Por que o grupo metil, Carol? Lembra lá da regra? Por que o M na frente, né? Por que o grupo metil? Exatamente, devido à ordem alfabética. O M ele vem na frente do P. Então eu vou começar pelo grupo metil, embora a posição dele está maior. A posição dele é 4, mas eu vou começar por ele. Então ficaria assim, ó. 4 metil, dizer a posição dele. O outro, a posição 3, ó. 3 propil. Pronto, deu o nome da ramificação, ó. A ramificação aqui eu já dei o nome para ela. Agora eu vou dar o nome da cadeia principal, tá? Eu vou lá para a cadeia principal. A minha cadeia principal, eu contei, são 6 carbonos, né? Que é o prefixo. Quando são 6 carbonos, qual é o nome que a gente dá para ele? X. Exatamente, Bruno. X. Aí, tem ligação dupla aqui, ó. Tem uma ligação dupla, né? É um alceno. Então a gente vai colocar aqui, ó, no infixo o EN para dizer que é um alceno e no final a letra O para dizer que é um hidrocarboneto. Então, tá aí o nome do composto, tá? A nomenclatura 4-metil, 3-propil, hexeno. Tranquilo, galera, tranquilo, deu para entender aí, a gente fez passo a passo, tá? É uma nomenclatura interessante, porque aí a gente vai fazer várias considerações, tá? Desde a cadeia principal até a numeração dessa cadeia e também a nomenclatura dele, né? Perceba aí que a gente tem algumas observações que ela tem que ser levada em consideração. Então vocês anotem aí, né? Eu vou mandar esse material para vocês, mas seria interessante vocês anotarem, para vocês fixarem isso, para já a gente vai resolver questões e a gente vai precisar, né, ter essas informações. Tudo bem?
Dá um print aí, eu vou passar para outra aqui. Ah, verdade. Olha só. Tem que ter. Desculpa. Tem que ter. Claro, né? Você tem toda a razão. Eu tenho que dizer a numeração da insaturação. Ó, está na posição 1. Né? 1 hexeno. Estava errado lá o jeito que eu tinha colocado. Perfeito, Ana. Obrigado. Né? É isso mesmo. A gente teria que indicar aqui a posição da insaturação. Boa observação. Então corrijam aí, viu, galera? Tem a posição aqui, ó, da insaturação que eu acabei não botando, né? Não adicionando, mas tem que adicionar no nome, né? Porque ela poderia estar em qualquer posição dentro da cadeia e a gente tem que indicar essa posição. Perfeito. Então, vou passar aqui, ó. Eu tô mandando para vocês, galera, uma tabela. Tudo bem, Gisele? Uma tabela que apresenta os principais grupos substituintes. Lembra lá que a gente acabou de fazer, ó, alguns grupos substituintes? Que aqui eu tenho um grupo metil, ó, que é só um carbono. O grupo etil, né, ó, quando eu tenho 2 carbonos. O grupo propil, quando eu tenho 3 carbonos, ó, seguido. Só que aí eu tenho o isopropil. Olha que interessante. Professor, como assim, professor, isopropil? Porque eu posso ter uma ramificação quando eu tenho os carbonos somente em sequência, ó, CH2, CH2, CH3. Esse grupo aqui, ó, vou botar em vermelho aqui, ó, aqui sendo a cadeia principal. Ele está ligando aqui, esse carbono, ó, esse carbono estivesse ligando a cadeia principal. Então, é o propil. Porém, em vez de ele estar sendo ligado aqui nesse carbono da extremidade, ele poderia estar ligado aqui no carbono do meio. Tipo, seria assim, ó, CH3, CH, CH3. Aí a ligação na cadeia principal ficaria por aqui, ó, nesse carbono aqui do meio. Aí perceba, ambos têm 3 carbonos, só que o carbono que está ligado à cadeia principal são diferentes. Então eles vão ter nomenclaturas diferentes. Esse aqui de cima vai ser o que a gente chama propil, ou N-propil, que é o normal, né, que são a cadeia das extremidades, o carbono que está ligado à cadeia principal é extremidades. Ou esse aqui, ó, no centro. Perceba que eu estivesse dividindo a molécula ao meio, então ele é chamado de iso, né, que é igual, isopropil. Então, esses prefixos que vêm aqui, ó, é justamente para diferenciar os grupos que estão ligados à cadeia principal. Então, para 3 carbonos eu tenho 2 possibilidades, aí vai aumentando. Para 4 carbonos existem 4 possibilidades, que é o N-butil, isobutil, aliás, o sec-butil, isobutil e o ter-butil. Então, existem algumas possibilidades aqui, ó. Com 5 carbonos, se tiver uma ramificação com 5 carbonos, também existem 4 possibilidades, né? Que é o pentil, neopentil, isopentil e o terpentil. E tem alguns casos, tipo, às vezes eu tenho muitas insaturações na estrutura, alguma estrutura de insaturação fica lá no grupo, que é o vinil ou etenil, né? Mas é muito comum usar esse termo, o vinil. Tenho o fenil, que é como um anel benzênico, né, ele como ramificação. O benzil, ele tem um grupo CH2, né, depois do carbono, é como se fosse um tolueno aqui, né. E tem outros aqui, tá? Eu estou colocando essa tabela, é mais por desencargo de consciência, né, para quando vocês visualizarem alguma coisa, aí vocês entenderem que existem essas possibilidades, tá? Eu não vou entrar muito no mérito, porque os vestibulares hoje em dia eles não cobram tanto essa parte, tá? Mas aí a tabela está com vocês. Se porventura vocês pegarem alguma questão que precise utilizar esses grupos substituintes, vocês podem consultar ela, tá bom? Então eu não vou perder muito tempo aqui com ela explicando cada passo aqui não. Vou passar aqui. Vamos resolver a questão, que acho que é mais interessante.
Essa questão aí, ele te dá o composto, a soma dos números que se localizam nas ramificações na cadeia principal é... 2 minutinhos aí para vocês fazerem ela. Ele quer saber a soma, tá bom? A soma dos números que localizam as ramificações. Então você determina a cadeia principal, numera ela e vê então as ramificações e depois soma essa numeração das ramificações. E aí, conseguiram já fazer? Deu certo, turma aí? A galera tem que ser rápido, né? As questões do Enem só tem 3 minutos para fazer. O Alisson aqui fez de olho. Acha que é 10. Pode ser. Item D, né? Então a galera já fez aqui. Então, vou lá. Vamos determinar a cadeia principal. Cadeia principal, como não tem insaturação, a gente vai escolher aquela que tem maior sequência de carbonos. Eu vou escolher essa aqui, ó. Essa aqui vai ser a nossa cadeia principal, tá bom? O que está fora dela, eu vou colocar até de outra cor. O que está fora aqui, ó, são as nossas ramificações. Então é nela que a gente vai ter que analisar, tá? Aqui são os grupos metil, né? Grupo metil aqui também. E outro grupo aqui, metil. Perguntinha que responderia essa questão. De onde eu devo iniciar a numeração? Do lado esquerdo ou do lado direito? E o porquê, galera? O que é que vocês acham aí? A numeração da cadeia principal? Do direito. Exatamente. Por quê, Carol? As ramificações elas são mais próximas, que vai ter uma menor numeração. Exatamente. Ó. Se eu pegar aqui, vai ficar ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. Se eu pegasse aqui, eu teria dois grupos metis na posição 2 e teria um grupo aqui ó, na posição 4. Beleza? Somando isso aqui, ó, daria 8. Beleza? Professor, mas se eu pegar o outro lado, professor, se eu começasse a numerar daqui do outro lado, ó, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí eu teria um grupo na posição 2, seria o grupo metil, e teria dois grupos na posição 4, ó, 4 e 4. Se eu somar isso aqui, vai dar 10. Mas como é que eu vou fazer para mim optar? Ele tem que ser o maior ou o menor, galera? A numeração. Menor. Então, se ela é menor, então a correta seria essa aqui, ó. Essa aqui vermelha estaria errada, tá? Ó. Essa numeração aqui, errada. E levaria a um item, né? Ó. Levaria um item D, que aí você fala, pô, acertei a questão, deu 10 certinho, né? Mas cuidado, né?
pegadinha aqui, não pode utilizar ela. O item correto aí, né, seria o item C, ó. O item C, devido à numeração. A numeração correta tem de iniciar lá da direita, tá bom? E tem que ser a menor possível. Viu como a questão ela não é difícil, mas tem que ter um cuidado com ela, tá? Não você acaba errando a questão, mesmo sabendo os conceitos, né? Então, essa outra, o nome oficial dessa questão, dessa estrutura aí. É bater o olho e dizer, galera. Não pode demorar muito, tá? Bater no olho já diz, de cara. Né? Das alternativas. Um minutinho para vocês fazerem uma questão dessa, né? Para ganhar tempo, para sobrar para aquelas que tem cálculo, né? Que precisa ter mais trabalho. Mas essas questões assim, quando você está treinado, você olha, já diz logo de cara. Foi lá no item D. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas nesse item D aí. Talvez a escolha da cadeia principal, né? Já rolou aqui C, A, D, beleza. Gerou dúvida, novamente. Então, vou aqui com vocês. Olha só que questão marota. Se você pegar a cadeia principal sendo essa aqui linear, você erra a questão. Porque a cadeia principal é essa aqui, ó. É que tem uma maior sequência de carbonos, né? Ó. Então você vai pegar essa sequência sendo a cadeia principal. Que essa sequência tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entende? Então essa aqui, ó, é a cadeia principal. Então, se eu for numerar, eu vou numerar daqui, ó, porque essa ramificação está mais próximo dessa extremidade. Se eu começar a numerar da esquerda, eu vou ver que vai ficar na posição 3. Então, eu já vi que eu vou começar dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que tem um grupo metil na posição 2. Ó, tem um grupo metil aqui na posição 2. E tem um outro grupo metil aqui na posição 3. Então, seria 2, 3. Tá aqui, ó. 2, 3. Já é o A, né? Ó. O Di, quer dizer que são dois grupos metil. 5 carbonos na cadeia principal, pent. Só ligações simples, o AN. E o O, para dizer que é o hidrocarboneto. Então, ó, o item correto é o item A. Galera que marcou o item C, pegou aqui, né? Ó, sendo a cadeia principal a de cima. Então, cuidado, tá? Dúvidas aí nessa questão, galera, ou não? Posso passar para outra? Essa aqui é boa. Dois minutinhos aí para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui para ajudar a garganta aqui. Essa aí eu aconselho você redesenhar a estrutura, tá? Fica melhor de visualizar, mas se não quiser, não precisa também não. Dá para fazer sem redesenhar a estrutura. Parece um gatinho, cara que gosta de ficar no CCC de novo, tem que ficar dentro do tempo.
Ixi, Gabriel tá perdido aí. E aí, galera, já fizeram? Tem alguém mais perdido nessa questão? Deixa eu ajudar aqui vocês. Imagina assim, ó. Tá? Que é esse aqui, ó. Aí eu tô desenhando esse. Eu vou descer aqui, ó. CH2. Vem aqui, ó. CH3. Ele condensou, tá vendo? Ele só condensou aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. CH2. CH3. Aí aqui, vem pra cá. CH. Vem aqui, ó. CH3. Pra cá. CH3. Pronto, essa é a estrutura, né? Dá para ajudar mais desenhando dessa forma aqui? Vocês conseguem agora visualizar quem é a cadeia principal? Tem duas possibilidades, né? Ou vem lá de cima, indo aqui para direita, ou saindo aqui de baixo, indo para direita. Não vai modificar em nada. Então, eu vou fazer assim, ó. A cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Cadeia principal, de cara, eu já sei que são 5 carbonos. Então, ó, pente, pente, pente. Esse aqui não pode, esse aqui pode. Então, o item D, eu já sei que o item D de cara não pode ser. Aí eu vou fazer a numeração. Quando eu for fazer a numeração, eu vou usar o critério da menor numeração possível, tá bom? Então, se eu pegar aqui, ó, de baixo, ó, 1, 2, 3. O 3 vai ficar o grupo metil e o grupo etil, tá? 4, 5. Então, vamos lá. Ó. Ficaria assim, ó, a numeração 3, 3, 4, tá? Só pra gente fazer uma soma aqui. No total seria 10. Se eu pegar ao contrário, né, se eu fosse pegar aqui, ficaria a posição 2. E aqui ficaria a posição 3, 3. Né? Então, o correto não é essa numeração aí. Tá? É a numeração contrária. Né? Que ficaria... O correto seria vindo partir lá do outro lado. Deixa eu colocar aqui. Opa. Vou colocar o carbono aqui. Pronto. Só mudar a cor. O correto é a partir daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Porque aí ficaria, aqui ficaria 8, né? Numeração menor possível. Então, eu já sei, ó, que o grupo... eu tenho um grupo metil aqui, ó. Grupo metil na posição 2. E eu tenho outro grupo metil aqui, ó, na posição 3. Então, eu vou procurar aonde tem 2, 3. Era para ser de metil, né? Aí aqui o 3 seria o grupo etil, ó. Vem aqui, ó. Esse aqui seria o grupo etil na posição 3. E ele tem que iniciar, né, ó. Entre o E e o M, o E vem na frente, então ele tem que iniciar. Então, se você analisar a nomenclatura dele, né, se a gente fosse fazer aqui a nomenclatura, ficaria, ó, 3 etil. Aí ficaria a posição 2,3, 2,3 de metil, tá? Aí são 5 carbonos, pentano, só ligação simples do carboneto, né? Então, o item correto aqui, ó, seria o item B, tá bom? Então, era uma questão que dava para ver também, ó. Isso aqui são, podia pegar assim, né, ó. Aqui sendo a cadeia principal. Opa, alguém quer falar? Pode falar. É.
você tem que partir do princípio que a cadeia principal, ela tem que ter alguns critérios, né? A cadeia principal, ó. Cadeia principal. Ela tem que ter, se tiver insaturações, tá? Se tiver insaturações, ela tem que estar presente na cadeia principal. Então, se eu analiso essa estrutura, eu percebo que não tem ligação dupla e nem tripla, então eu já esqueço esse critério. Qual é o outro critério que eu tenho que analisar? Maior sequência de carbonos, tá bom? De átomos de carbono. Então, eu vou procurar uma maior sequência. Aí que eu vou, né? Aí eu vou vir aqui, ó, sempre partindo de uma extremidade chegando na outra. Aí eu vou vendo as possibilidades. Tipo, se eu pegar essa sequência aqui, ó. Se eu pegar essa sequência aqui ao meio, eu vou ver que essa sequência só tem 4 carbonos. Se eu pegar essa outra sequência aqui, ó, né, sei lá, subindo aqui, alguém falou também dessa sequência, né, subindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, essa do meio eu já não posso utilizar ela. Aí, se eu pegar essa aqui subindo, eu ia ver que eu teria essa ramificação e essa outra ramificação. Teria 2 ramificações. Mas se eu pegar, ó, essa aqui, ó, que a gente utilizou, não, se eu pegar essa que a gente utilizou, a gente também teria 5 carbonos, só que aí teria 3 ramificações. Como eu tenho 3 ramificações, eu tenho que escolher aquela que tem o maior número de ramificações. Então eu tenho que escolher essa aqui. Então são alguns critérios que a gente já trabalhou anteriormente que você tem que ir analisando, né? Você vai considerando é um método tentativas e erros. Você vai buscar a primeira sequência de maior número de carbonos. Se existir uma sequência que tenha a mesma quantidade de carbonos, aí você vai analisar a questão das ramificações. Então, uma coisa vai excluindo a outra. Tá bom? Eu comentei lá nas aulas anteriores, na aula passada sobre isso. Acho que eu detalhei bacana a questão da cadeia principal. Certo? Então, eu vou passar aqui, galera. Ó, eu vou para essas outras questões que eu tinha deixado lá para vocês tentarem resolver, tá bem, né? A substância 2-metil-butano tem forma molecular. Aí quer que você determine a forma molecular a partir da nomenclatura, né? Ó. Tá aqui, ó. Essa é interessante que você tem que desenhar o composto, né? Ó. Butano, são quantos carbonos, butano? Ah, deixa eu explicar aqui. Deixa eu melhor. 2-metil-butano. Professor, eu sei dar o nome, eu não sei desenhar a estrutura. Como é que a gente faz para desenhar a estrutura? Né? Eu acho que a gente pensa assim. A gente sempre vai iniciar aqui, ó, pela cadeia principal para desenhar a estrutura, porque ela é a base da estrutura, tá bom? But, são quantos carbonos, galera? But. 4, então eu desenho 4 carbonos aqui, ó. 2, 3, 4, tá? Até desenhei bastão para ficar melhor. A N, ligação simples, e o O, hidrocarboneto, beleza. Aí aqui eu vou para a ramificação, ó. Depois eu venho para a ramificação. A ramificação ele me diz que é o grupo metil. O grupo metil são quantos carbonos? Beleza. E ele diz que é na posição 2. Então vem aqui, ó. 1, 2. Então bem aqui eu tenho um grupo metil. Acabou. Aí eu vou agora pegar, ó. Eu vou pegar. Ai, acabei então apagando que não era para apagar. Mas eu não tem problema não. Acho que é melhor escrever ele direito aqui. Vai ficar assim, ó. 4 carbonos. Ficaria assim, CH3. Bem aqui, o segundo carbono tem um grupo metil. Tá? CH2, CH3. Então, esse aqui é o grupo 2-metil-butano. Aí ele quer a forma molecular. A forma molecular é só determinar a quantidade de carbonos, ó. Se eu contar aí carbonos, eu tenho 5 carbonos, tá bom? Hidrogênio, eu vou ter 12 hidrogênios.
Se você sair contando a quantidade de hidrogênio, são 12. Então o item correto, ó, o item é. Tranquilo? A outra é a mesma coisa, ele te dá o nome do composto, ó, 2,3-dimetilbutano, né? Ah, mas eu tenho uma dica aqui, ó, para os hidrogênios. Quando tu não tem ligação, ó, olha a dica que eu vou dar para vocês. Quando tu só tem ligações simples, tem que ter cuidado com isso, ó, quando só tem ligações do tipo simples, tu tá diante de um composto chamado alcano, tá? E o alcano, ele tem forma molecular que é essa aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Que é CnH2n mais 2. Esse exemplo, você não disse nada pra gente aí, botando essa forma molecular. Mas é fácil, ó. Pega a quantidade de carbonos. Eu tenho quantos carbonos aqui? Tenho 5, né? Ó. Então N vai ser igual a 5. Então o hidrogênio vai ser o quê? 2 vezes N. 2 vezes N. N não é 5? Então 2 vezes 5 é quanto? 10. Mais 2, 12. Então, por isso que eu falei, C5H12. Porque ele já tem essa estrutura. Ó. O alcano, ele tem essa estrutura aqui. Quer ver só? Se a gente for pegar essa outra questão que ele coloca aí, 2,3-dimetilbutano. Novamente, ó, butano é a cadeia principal. Tá aqui, ó. Eu vou desenhar aqui 4 carbonos sendo a cadeia principal. Aí ele diz que tem um grupo metil na posição 2. Tá aqui, ó, CH3. E na posição 3, CH3. Aí ele quer saber a forma molecular. Eu vou só preencher aqui, ó. Esse só fez uma ligação, então precisa de 3 hidrogênios. Aqui tem 1, e aqui tem 3 hidrogênios. Nem precisaria fazer isso. Isso aí aqui, ó. Tem quantos carbonos aqui, galera? Se você contar, tem quantos carbonos? 6, tá aqui, ó. Carbono igual a 6. Hidrogênio seria 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá quanto? 12, né? Mais 2 aqui da fórmula, daria quantos hidrogênios? 14. Então pronto. Se você contar, ó, 3, 4, 7, 8, 11, 14. Então se você contar os hidrogênios, dá justamente essa forma molecular. Então você vem aqui, ó, já sabe aonde está a resposta, né? Ó. O item A aqui, ó, C6H14. Então não é muito difícil não, dá para desenrolar essa parada aqui, ó. Tá bom? Aí aqui tem aqui, ó, represente a forma estrutural dos hidrocarbonetos a seguir. Note que nesses exemplos a ausência dos números não causa confusão, pois só há uma possibilidade para o posicionamento das ramificações. Exato, ó. Talvez seja, né? Mas aqui essas questões é interessante porque elas vão ajudar vocês a montar a cadeia, né? Como é que a gente monta a cadeia? Sempre inicia pela cadeia principal, tá? Aqui esse grupo aqui, ó, o item A, metilbutano. Então como é que a gente desenha? A cadeia principal é o butano. Então eu venho aqui, ó, 4 carbonos, 2, 3, 4. Grupo metil, ele vai ficar na posição 2, né? Não pode ficar na posição 1, senão não seria o grupo butano. Então aqui, ó, CH3. Aí você completa o restante com hidrogênios, ó. O que sobra, o carbono tem que fazer 4 ligações, então o que sobrar eu boto hidrogênio, dá certo. Então o item A seria esse aí, tá bom? O item B, metilpropeno, prop, 3 carbonos, seria esse aqui, ó. CH3, aqui o grupo metil, hidrogênio, CH3, seria o item B. O item C, dimetilpropano, também seria esse aqui, ó. Prop são 3, né? Dil são 3 grupos metis, CH3. A única possibilidade seria essa. E o item D
etilpentano. Então, o grupo etilpentano, você teria que colocar assim, que aqui vai ficar curto, né? Mas eu vou colocar 2, 3, 4, 5. Aí, como é o grupo etil, ele tem que ficar aqui nessa posição. A única possibilidade. Se você colocar em outra posição aqui, aí ele não seria mais o grupo pentano. Então, tá aí as estruturas. Tranquilo? Então, ó galera, isso aqui a gente falou lá das cadeias ramificadas, já resolvi algumas questões aqui com vocês. E a gente vai falar um pouco sobre cadeia mista, tá? Para a gente finalizar a parte de nomenclatura de hidrocarbonetos. Cadeias mistas, lembra lá as cadeias mistas? É quando eu tenho uma cadeia fechada e a cadeia aberta ao mesmo tempo, tá? Cadeia fechada, cadeia aberta. Então, a gente vai ter que dar nomenclatura para esses compostos, mas a gente vai ver que é fácil, ó. A gente vai ver quem tem o menor número de carbonos, no caso, ó, é o que está a cadeia aberta, né? Ó, esse aqui, ó. Ele não é cadeia aberta, ele que tem a menor quantidade de carbonos, porque a cadeia fechada aqui, ela tem 5 carbonos, e a cadeia aberta só tem 1 carbono. Então, você utiliza aquele que tem o menor número de carbonos como sendo uma ramificação. Então, é como se esse grupo tivesse ligado à cadeia fechada. Se é só um carbono, a gente viu que é o grupo metil, ó. Então, qual o nome desse composto para a cadeia mista? Ele seria metil, que é como se fosse ramificação. Professor, eu preciso botar a posição? Não, nesse caso não precisa da posição, tá? Então seria o grupo metil. Cadeia não é fechada? Ó. Ciclo. Se você for analisar, são 5 carbonos. Pente para dizer que é 5. AN para dizer que é só ligação simples. E o O para dizer que é um hidrocarboneto. Então, metil, que é a cadeia aberta, que utiliza como sendo a ramificação. Ciclo, para dizer que é a cadeia fechada, pentano. Deu para entender, galera, como é que faz isso aí? Ó, o item B. Façam aí o item B agora. Com a mesma ideia que eu mostrei aqui para vocês. Lembra lá quando a gente tinha essa estrutura com 6 carbonos, com ligações duplas alternadas, né? Lembra lá do nome dele, dessa cadeia fechada? Ele tem um nome bem específico para ele, né? E aí, qual é o nome que você dá para esse composto, galera? Diz aí. Ó, cadeia aberta aqui, ó, é o grupo metil, né? E a cadeia fechada, qual é o nome dessa cadeia fechada? Qual é o nome desse composto aqui que a gente dá para ele? Ele tem um nome já específico, né? Não, não é esse. Benzeno, exato. Exato, cara. É o benzeno. Tá bom? Qual o nome do composto? Metil benzeno. Então, toda vez que vocês visualizar esse composto aqui, ó, ligação duplas alternadas, ele pode vir assim ou ele pode ser representado por uma bolinha no centro, tá? Esse composto aqui, ó, é o benzeno, galera. Então, metilbenzeno. Deixa eu ver aqui. Esse composto, ele tem um nome
um nome usual, tá bom? Nome usual, que é o chamado de tolueno, tá? É um solvente bem forte. A galera que trabalha com cola, né? Com as colas de sapateiro, que a galera, o pessoal até usa para se drogar às vezes, tem esse composto, né? Aquele cheiro forte, bem característico, é do tolueno, composto altamente tóxico, né? Faz um mal danado, tá? A nomenclatura de UPAC é essa, metilbenzeno. No entanto, esse nome aqui, usual, que a gente chama, né? O nome usual, eu coloco aqui, ó. Ele às vezes é muito comum a pessoa falar, né? Porque ele tem uma repercussão tão grande que acabou sendo incorporado, tá? Às vezes o pessoal fala de tolueno, quando estiver falando de tolueno, tá falando desse composto, né? Que é o metilbenzeno. Então, fica aí a dica para vocês. Olha só essa cadeia aqui, essa estrutura, né? Cadeia fechada e eu tenho duas ramificações, né? Dois grupos de cadeia aberta, que aqui seria o grupo metil e aqui seria o grupo etil, tá bom? Pergunta aí para vocês: será que eu preciso fazer a numeração quando eu tenho esse caso aqui de duas cadeias abertas ligada a uma cadeia fechada? Nesse caso específico, eu preciso fazer a numeração? Será que esses grupos de cadeia abertas, essas ramificações, elas poderiam estar em posições diferentes da que elas se encontram nesse momento? Será que existia mais de uma possibilidade? A pergunta é essa também, né? Existe, né? Esse grupo poderia estar na outra extremidade, então mudaria. Então perceba que quando tem essas situações aqui, você é obrigado a dizer as posições dele. Então você vai ter que usar a numeração. Aí aqui o que acontece? Como são grupos diferentes, você vai utilizar aquela questão lá da ordem alfabética. Quem vem primeiro, o grupo etil ou o grupo metil? O etil. Então a numeração começa daqui, ó, do grupo etil. Então ele seria a posição 1. Consequentemente, eu posso fazer a numeração no sentido horário ou no anti-horário. Porém, eu tenho que pegar aquela que tem a menor numeração. Ou seja, o grupo metil seria a posição 2. Então, esse composto seria assim, ó, escrito 1 etil, 2 metil. Aí a cadeia, né? Cadeia fechada, eu começo com um ciclo, né? Ó. Ciclo para dizer que é uma cadeia fechada. 4 carbonos, o grupo but, ligações simples AN e o O para dizer que é o hidrocarboneto. Então, seria esse nome, tá? Ó. 1 etil, 2 metil, ciclo butano, nome do composto. Então, perceba que é muito parecido com o que a gente já trabalhou, né? Anteriormente, com as cadeias fechadas. É pegar cadeias fechadas, a ramificação e dar o nome do composto. Ó. Aqui a gente tem o outro caso, ó, tá? Aí aqui eu tenho um grupo metil, um grupo etil e outro grupo metil. Isso aqui que tem que ter cuidado, tu não pode começar a numeração pelo grupo etil. Porque se tu fizer a numeração por aqui, não, imagina só, esse aqui é 1, aí esse aqui é o 2, aqui seria obrigatoriamente o 3, 4, 5, 6. Então seria as posições 1, 2 e 6, né? Aí se tu começar, em vez de começar pelo grupo etil, tu iniciar a numeração pelo grupo metil, ó, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ficaria a posição 1, posição 2 e posição 3. Então, nesse caso específico, né, que são 3 estruturas, eu tenho que começar com aquela que vai possibilitar a menor numeração possível, tá bom? Então, nesse caso, eu começo pelo grupo metil, porque aqui, ó, a numeração ela vai ser a menor possível. Então, quando eu for dar um nome para esse composto, seria o grupo, ó, 1 metil, 2
etil e 3... Ah, perdão. Ah, cabeção. Seria assim, ó. 1, 3, né, que é a posição do grupo metil. Aí, como são dois grupos metis, seria o di... Ah, errei de novo. Peraí. Não é assim. Professor, você tá doido, né? Não é assim, professor. É assim. Tem um grupo etil e o grupo metil. Quem inicia? O grupo etil. Então seria 2 etil, professor. Tem que começar pelo grupo etil, que é o menor, que é a ordem alfabética, né? Aí a posição 1, 3 do grupo metil. Então seria 1,3 dimetil, tá? Ciclo, 6 carbonos, hexano. Pronto. Então é esse composto. Pergunta, gente. Pergunta. Dúvidas. Só indo. Ai, meu Deus. Tá certo, tá certo. Deixa. Não, mas é tranquilo. É bom quando a gente começa a fazer as questões que aí as dúvidas surgem, né? Eu ia falar das posições. Eu vou falar, eu vou falar sobre. Só ver um negócio aqui. Eu tenho que olhar o horário de vocês. Acho que dá tempo ainda de falar. Vou lá. Não, eu não vou falar não porque é muita informação, né? Jogar muita informação ao mesmo tempo não absorve. Vou parar por aqui, ó. As cadeias mistas, né? A gente falou das cadeias mistas aqui e tal. Mas aí alquila, os grupos alquilas. Sim, sim. E são esses grupos que ficam como ramificação, tá? Vamos sim. Tá? Dentro da orgânica existem vários nomes, tá bom? Os grupos alquilas, chamado também de ramificação, chamando de grupos substituintes. Então, como se fossem sinônimos, entendeu? Mas eu vou tentar abranger o máximo possível. Bem, galera, rapidinho, deixa eu fechar aqui. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Eu quero que vocês deem uma estudada antes da nossa próxima aula, porque eu acho que fica melhor. Os grupos horta, meta e para, tá? E também analise lá os grupos substituintes do naftaleno. Eu vou deixar o livro, eu prometi deixar o livro, acabei não colocando o livro para vocês. Mas eu vou mandar o livro para vocês lá no grupo, tá? Como material, livro de química orgânica. Aí eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês tentarem resolver, tá? Tá vendo? Eu deixei aqui algumas atividades para vocês tentarem fazer, que vão ajudar bastante vocês, essas atividades, que é aí que a gente aprende mais, tá? Aí deixa eu falar aqui com vocês, que eu já ia esquecendo, tá? Eu acho que precisa. Essa semana, galera, eu vou criar um grupo, tá bom? Um grupo fora parte, não tem nada relacionado à nota, tá? É um grupo que a gente vai falar sobre preparatório para o Enem. Então, a minha ideia é trabalhar com vocês nos finais de semana, no sábado pela manhã, tá? Questões de química que caíram no Enem. Então, a gente vai voltar totalmente relacionado ao Enem, tá? Só química relacionada ao Enem. Não tem nenhum vínculo de nota com a escola, nada a ver. É uma coisa que eu estou fazendo que para as pessoas que querem, né, estudar, e eu já tinha prometido para vocês, que eu ia fazer isso, tá? Então, eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Aí, nesse grupo, eu vou mandar os links lá nos grupos dos alunos. Aí, quem quiser entrar, é o grupo de química pro Enem, tá? Então, vão ser as turmas juntas. Aí, aquelas pessoas que querem participar, eu vou deixar esse grupo, né, pra gente trabalhar lá.
Aí esse grupo, aí eu vou criar algumas regras, tipo, pra gente não se dispersar. E isso seria todos os sábados. Seria todos os sábados. Aí eu posso depois com alguns amigos meus também que possam ajudar vocês, tipo, se tiver algum amigo de outra área que tenha disponibilidade, que possa dar uma aula também para vocês, né, de outro conteúdo, a gente vai sondando isso aí. Mas a ideia é só trabalhar com questões do Enem, né, mostrar como é que a prova é feita, né, ver alguns critérios, algumas coisas que a gente tem que estudar, né. Esse ano eu analisei a prova no final de semana, né? Peguei a prova todinha, analisei, foram 17 questões em média, né? 15 a 17 questões que caem no Enem, caíram 17 questões de química na prova, e eu achei uma coisa muito interessante. Esse ano caiu muitas questões de química ambiental, tá? Muita questão de química ambiental. Deram muita ênfase a essa parte. Então, ele modificou um pouco o perfil dos outros anos. Mas aí eu vou analisar com vocês, vou explicar como é que a gente responde, vou dar algumas dicas para vocês, né? Alguns conteúdos que precisam ser reforçados a gente reforça. Eu acho que vai ser interessante, né? Nesse sentido. Aí quando eu criar o grupo, galera, as regras são o quê? Só postar coisas relacionadas ao Enem, tá? Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade para não ficar tipo... Alguém fala alguma coisa, aí manda uma figurinha, manda outra, aí fica tanta informação, tanta coisa irrelevante, que no final você nem consegue acompanhar mais o grupo. Então, a nossa ideia é só trabalhar com esses conteúdos. Se a pessoa tem alguma dúvida, algum material que você achou legal, alguma notícia, bota no grupo para informar o pessoal, tá bom? Os outros vestibulares também, né? Tem o AUS que vocês podem fazer também. Tem outras universidades fora, né, que vocês podem fazer dos vestibulares anteriores. Então a gente tenta trabalhar em cima dessas questões, tá bom? Aí eu vou formar a nossa primeira aula possivelmente, mas eu informo para vocês, eu estou querendo iniciar agora nesse sábado. Aí seria o início às 9 horas, eu crio a sala, levo o material para vocês e a gente troca as ideias lá e eu explico para vocês como é que vai ser. Tudo bem?